Imagina o Malaysia, que ninguém sabe o paradeiro daquele avião, se ele foi, se o cara voou até acabar o combustível, se baseado em ping de satélite e Caramba. foi em direção ao Oceano Índico. Como é que você vai achar um negócio no Oceano Índico? Quais são as hipóteses aí para Malaysia que o pessoal levanta mais? Tem diversas, tem as malucas aí, tem um tal de Jeff Wise. Que foi Esse, abduzir o avião. ele vai por essa onda aí. Mas não, de abdução ele não fala, mas ele fala que o avião, ao invés de. O avião enganou, assim, ele não desviou para o sul. Ele foi, na verdade, para o norte, para uma base russa. Por quê? Eita Né? lá, Assim, que ele, ele, doideira. ele fala umas doidas e fala de sinal de GPS. Aí cria aquelas, né, conspirações que para você provar, aí você precisa despender de um tempo para falar, pô, você tá falando um monte de besteira, bicho. Porque o satélite, o ping, através do Doppler, se sabe que ele foi pro sul, ele não foi pro norte de jeito Uhum, nenhum. E uhum. você tá falando em cima de uma imagem de Google Maps, Né, não sabe? dá, né? Aí não dá, né? Mas ele tem essas teorias aí tem a teoria do sequestro, que não se sustenta porque nenhum grupo terrorista Assumiu. assumiu. E aí, para que você vai, né, ir para uma ilha com a Gisele Bündchen e não fala para ninguém que você foi? Então, Exatamente. isso, né, o terrorismo, infelizmente, vive disso. Ahn, e tem a do suicídio Ah, do né? comandante, que é, Mergulhou. Ele mergulhou com o avião no mar, é isso? é, Basicamente. é muito difícil entender como é que se faz um suicídio Mas aí o que? Ele coletivo. desliga tudo? Ele sai desligando as coisas? Porque ele pode, né? Tá, eu vou falar minha teoria pela primeira vez, eu acho que eu vou falar isso em Então consideração. fala a A gente tá teoria. conversa de bar, É, então, isso aí. né? O que eu acho, tá? Isso não é a verdade, tá, pessoal? É o que eu acho. Que o comandante, que é o que tinha mais motivo para se suicidar, baseado no que a polícia encontrou no simulador de voo da casa dele e tudo mais, e ele estava com problema político, perseguição lá na Malásia. Então eu acho que ele matou o copiloto. E existe uma maneira não muito difícil de fazer isso dentro do cockpit do 777, que eu obviamente não vou falar, mas existe uma maneira não muito difícil. E o avião ele faria um voo de aproximadamente 5 horas entre a Malásia e acho que ele estava indo para a China, se não me Uhum. engano. Uma vez que o copiloto está morto e a porta do avião é blindada, acabou. Ninguém mais tem acesso ao cockpit do avião. Só o comandante podia abrir, né? Só o comandante que pode abrir. Se você fala para os comissários que tá tudo certo. Segue o voo. Você de noite dentro do avião, você está comendo e vai se preparar para dormir, certo? As comissárias fazem o serviço de bordo que tem que fazer. Enquanto isso, o avião não está indo para a China. Ele já começa a fazer a volta para ir para onde ele tem que ir. Baseado no plano de voo que o cara fez no simulador dele. E por que que ele não... Por que que isso não chama atenção? Né? É de tipo, ninguém vai no banheiro, ninguém vai nada. Em algum momento eu acho que a tripulação de cabine, que são os comissários, devem ter se sentido desconfortáveis, mas o comandante pode ter dado uma desculpa qualquer. Existe uma teoria que diz que ele pode ter despressurizado o avião. E aí todo mundo Morre morreria antes de por qualquer coisa. hipóxia. Entendi. Inclusive ele, mas o oxigênio dos tripulantes demora mais do que o dos passageiros. O passageiro é 15 minutos, o do tripulante daria para respirar por mais de 2 horas em condição de falta de oxigênio. Eu acho que ele não precisou fazer isso. Como ele sabia como desligar o transponder Isso. e toda a parte de comunicação externa do avião, ele também sabia como desligar o sistema de entretenimento dos passageiros, que mostra o mapa para onde o avião está indo. Aquele Porque mapinha que você fica acompanhando, ele pode ir ali e isso, ele tira do desliga ar. só Aham, aquilo. entendi. Entendeu? O sistema de filme continua Tá tranquilo, só o funcionando. mapinha que não. Porque a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa, a vida dele começaria a ser infernal. Assim, os passageiros, para onde a gente está indo? Por que né, caiu máscara? As comissárias, caiu uma. Ia ser bem complicado. Ao passo que se ele faz um voo normal, estamos indo para a China, ninguém sabe para onde está indo, entendeu? Uhum. E aí ele faz uma grande sacada que eu acho assim, eu não sei que ponto de maldade do ser humano consegue isso, mas quando ele desliga o radar, o que acontece é que
o avião para de dar informação para o controle de tráfego aéreo, de velocidade, de altitude e tudo mais. E isso é o radar secundário. Só que o radar primário continua emitindo onda e retorna um ponto. E aí, em algum momento no radar, tinha esse ponto aparecendo sem nenhuma informação. Então, o que você faz quando algum alvo entra no teu espaço aéreo e não diz o que é? É um objeto voador não identificado, despacha a Força Aérea para ver. Né? Isso aí. O cara, quando ele faz a curva em cima lá do Mar do Vietnã e vai sobrevoar a Malásia de novo, entre a Malásia e o Vietnã, ele vai bem na fronteira entre os dois países. Então, uma hora ele está do lado do Vietnã e aparece o blip lá no radar do cara. O cara, opa, acho que tem um negócio aqui. Aí daqui a pouco ele está do lado da Malásia. O cara, acho que está lá no Vietnã. E o outro, acho que está na Malásia. Entendi. E ninguém despachou a Força Aérea. Cara, ele fez um jeito de dar driblar. Isso, porque um joga pro outro assim, tá lá na Malásia. E o Vietnã... Porque não é um negócio que fica, né, consistente ali, né? né? Porque a fronteira não é uma linha reta, né? Exato. Nossa, cara. É de uma maldade. Terrível. Mas acharam isso aí meio no plano de voo lá quando investigaram esse negócio? Não. Essa parte aí não tinha isso, mas tinha uns waypoints, assim, uns latitude e longitude entendi. lá pro Oceano Índico, no simulador de voo dele. Outra coisa que ele faz é que a cidade que ele morava ficava a oeste de onde ele decolou e um pouco antes dele entrar no mar de Andaman, acho que é isso, ali entre a península e não sei o que lá. Ele faz uma curva à esquerda e passa em cima da cidade que ele nasceu. Caramba. Então isso tudo leva a crer que foi o comandante mesmo que estava controlando o avião. Então todo esse papo aí que eu lembro que saiu muita teoria de conspiração. O 777 tem isso, tem aquilo. Aí começaram a colocar a culpa no avião, né? Perdeu todo o sistema elétrico e o avião ficou voando 6 horas.